Fala Fábio, li recentemente pela primeira vez Batman Gritos da Noite e achei sensacional. Uma temática mais pesada que na minha opinião combinou muito com a atmosfera soturna do personagem. Quais materiais do Homem-Morcego você indicaria com uma pegada parecida, com temas mais pé no chão e um clima mais detetivesco? Abraço! Olha aí, uma boa pergunta. Recentemente a editora Panini Comics republicou o quadrinho Batman Gritos da Noite, que tem a temática falando sobre abuso. Um tipo de enredo pesado. E você tem outras histórias do Batman que seguem algo parecido. O Homem-Morcego lida muito com crimes que são um pouco mais intensos. Então resolvi elencar 8 quadrinhos que falam sobre temas mundanos e o Batman investigando isso. Talvez não sejam quadrinhos tão pé no chão assim, ou quadrinhos onde o Batman é tão detetivesco, mas ainda assim vale dar uma olhadinha aí. Trabalhos que talvez não estejam tanto na boca do povo. Quer dizer, alguns vão estar na verdade, né? Mas ao mesmo tempo acredito que outros nem tanto. Então vou dar uma olhadinha aqui nessa listagem, mas antes de curtir e comentar este vídeo, quero saber se você tem mais outras dicas a dar também. E se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Primeira coisa, vou fazer uma menção honrosa aqui, pois eu já falei desse quadrinho em algumas listagens anteriormente e também já fiz resenha, que é Batman Vítimas Inocentes, onde a gente vê o Homem-Morcego lidando com minas terrestres. Tem um final extremamente triste este quadrinho, então com certeza vale uma leitura. Fica a informação aí, dá uma olhadinha em vídeos anteriores que eu fiz, onde esse quadrinho apareceu. Mas dito isso, vou começar indicando um quadrinho que é um pouco famoso, na verdade. Algumas pessoas dizem que nem é tanto, mas eu acho que ele está no imaginário do público, que é Batman o Messias, ou Batman the Cult, onde a gente vai ver o Homem-Morcego enfrentar um carismático líder religioso, uma figura com um misterioso passado. Pouco a pouco, esse novo Messias que chegou a Gotham City começa a fazer lavagem cerebral em várias pessoas, moradores de rua, formando uma milícia. O próprio Batman vai cair nas garras aí do Diácono Blackfire e sofrer a tal da lavagem cerebral. Tal qual diz a sinopse, você vai discutir basicamente esse líder de uma seita, que ele diz que é um líder religioso, mas na verdade ele está criando uma seita a seu favor. Onde a gente vai ver o Diácono aí ser um hipócrita, que usará as pessoas a seu favor simplesmente pelo uso em si, e não pelo bem-estar das pessoas. É um quadrinho que ele pode ter uma temática bem poderosa se você prestar atenção na discussão que está sendo feita. Geralmente esse quadrinho do Batman é discutido em períodos próximos de eleições, né? Tendo visto que você fala sobre líder, ainda mais que no Brasil a gente atrela muito a política com religião, que é uma coisa muitíssimo perigosa. Então é interessante como é feito toda essa discussão. E o Batman Messias bebe muito de influências do Batman Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Você vê muitas, mas muitas referências. A própria mídia é usada a favor da história para contar então toda a relação do Diácono com Gotham City. Então uma dica fortíssima. De vez em quando a editora Panini dá uma relançada desse quadrinho, mas é uma boa você ir atrás quando puder. Outro quadrinho que vai merecer a sua atenção é Batman Cidade do Crime, do Dave Lapham. Basicamente o Cavaleiro das Trevas tem a missão de acabar com uma rede de drogas que está arruinando a vida do povo de Gotham. No entanto, após uma série de mortes de adolescentes e algumas grávidas, Batman promete encontrar a raiz do problema. Acreditando que os culpados fazem parte de uma rede de tráfico de mulheres grávidas, o Homem-Morcego vasculha o submundo de Gotham em busca de pistas, que o levam a algo bem maior. Eu vou dizer pra vocês que esse quadrinho não é tão fácil de ler. Tem resenha aqui no canal quando a editora Eagle Moss relançou pela última vez esse material por aqui, que foi publicado em Detective Comics, foi publicado pela primeira vez, inclusive, pela editora Panini Comics por aqui. O quadrinho deixa ele ser um pouco pé no chão quando vai mais pro final, quando você vê umas coisas um pouco mais fantásticas aparecendo. Mas até chegar ali, quando você vai ver então esse tráfico de mulheres grávidas, tem um capítulo específico onde a gente vê basicamente o dia a dia dos cidadãos de Gotham City. Até o quadrinho abre de uma maneira bizarra, que é um cachorro, ou melhor, o cadáver de um cachorro em putrefação no asfalto de Gotham City. Tipo, já é uma coisa bizarra por si só, né? E o David Lapham, então, explora muito esse lance do crime em Gotham City, de como o Batman lida com isso. É uma narrativa que pode não agradar a todo mundo, mas é um quadrinho que eu acho interessante dentro da perspectiva aí do mundano. Então, se você consegue encarar um quadrinho aí de 12 edições, ele é grandinho, e com uma narrativa que às vezes pode ser um pouco truncada, vai atrás aí pra conferir. Vale uma leitura que possa se adentrar então no que envolve o submundo de Gotham City e as mazelas da cidade. Eu acho ele bem legal. E vamos lá para algumas indicações envolvendo Brian Azzarello, meus amigos, porque nós temos Batman Cidade Castigada. Pois enquanto segue o rastro de um assassino, Batman se vê
envolvido em mais dois, uma mãe e um pai baleados na rua na frente de seu filho, o que acaba abrindo feridas no seu coração e deixando a coisa muito mais pessoal. O Brian Azzarello já escreveu muitas histórias do Batman, né? Inclusive a gente vai vendo algumas histórias que deixam a desejar. Mas Cidade Castigada é uma daquelas histórias que o Brian Azzarello vem depois de escrever Sem Balas. O cara tava famoso junto com o seu parceiro Eduardo Risso ali, e você vê a dupla então chegar para escrever o título mensal do Batman, que é quase que uma história Elseworlds. Ela foi publicada, inclusive, logo depois, literalmente, de Batman Silêncio. E é uma história que está um tanto quanto desequilibrada no que envolve Silêncio, porque você vê coisas muito diferentes. Por exemplo, o Crocodilo, que é um monstro bizarro na versão do Jim Lee, aqui você vê um cara que é um mafioso com um problema de pele. E você vê o Batman, inclusive, azucrinando ele. Você tem outros momentos ali importantes envolvendo também o submundo de Gotham City, algo importante com um vilão conhecido do universo do morcego. É uma história legal, talvez uma das melhores envolvendo os roteiros do Azzarello, bem como os desenhos do Eduardo Risso. Ela saiu algumas vezes no Brasil, saiu nas mensais da Panini, saiu de maneira individual encadernado e acabou saindo recentemente nos encadernados aí do Eduardo Risso, né? Batman por Eduardo Risso. Então vale essa boa olhada. Além disso, nós temos o título que é um pouco famoso, que é Coringa, do Brian Azzarello com os desenhos do Libermerro. Basicamente a gente vê o Coringa sendo libertado do asilo Arkham e voltando à sua vida em Gotham. Ele precisa reconquistar todo o seu território que perdeu quando estava preso, para lembrar a todos de que realmente ele é o dono da cidade. Aqui a gente vê então um quadrinho que mostra a perspectiva dos vilões, ou do submundo dos vilões, na cidade do Batman. Esse quadrinho acaba gerando uma pergunta do tipo, como é que o Coringa foi solto do asilo Arkham de boa, né? Inclusive o quadrinho abre dessa maneira, né? Nós temos a inserção do personagem chamado Frost, que apareceria em algumas adaptações posteriormente, em outros quadrinhos, mangás inclusive do Coringa, com esse personagem basicamente mostrando a perspectiva dele junto com o Coringa. E o Coringa sendo um ser bizarro. O Coringa, inclusive, vem com as feições um pouco parecidas do Heath Ledger. Você até tem uma discussão do quadrinho ter vindo antes ou no mesmo período do filme lá do Christopher Nolan. Alguém copiou alguém se inspirou em alguém. Mas você vê um lado um pouco mais pé no chão do Coringa. Tem até uma cena muito bizarra onde o personagem acaba tirando a pele de um maluco em um bar e você vê o cara parecendo todo de carne viva lá. Nossa, é tenso. Mas você vai vendo pouco a pouco o Coringa lidando então com outros vilões na cidade e reconquistando o que é dele. Ao mesmo tempo que você vê o Batman, ou melhor, você não vê o Batman, mas você sente o Batman em espírito na história observando tudo. Então o desenvolvimento é legal. É basicamente você ver a perspectiva de uma pessoa, de um cidadão, um criminoso comum em Gotham City, e ele vendo o que é o Coringa. Então por isso que é um ponto legal, é uma pé no chão nesse sentido. Esse quadrinho geralmente era relançado junto com a Piada Mortal, ele tinha até um box que vinha Piada Mortal e Coringa, né? De vez em quando você vê algumas publicações nesse sentido. É uma história que eu recomendo dar uma olhadinha quando puder. Então caso você queira ver mais perspectivas envolvendo o Palhaço do Crime, tá aí mais uma. E vamos lá para uma história que vira e mexe eu acabo colocando aqui para vocês, que é o Olho do Beholder, a origem do Duas Caras. E aí você pode até perguntar, pô, mas para que indicar essa história, a origem de um vilão famoso do Batman? Mas essa é uma das tramas que fala sobre o íntimo do Duas Caras. Diferente, por exemplo, de O Longe das Bruxas, aqui a gente entra no psicológico do Harvey, falando sobre o período onde ele era abusado pelo seu pai e ao mesmo tempo o que leva a ele a se tornar maléfico. Eu sei que eu já indiquei várias vezes essa história, mas eu vou continuar repetindo a indicação, porque sim, é uma história que é um tanto quanto mundana envolvendo Duas Caras. Você fala também sobre abusos infantis, mas agora com um vilão conhecido do Batman. Até a questão da explicação da moeda, do porquê o Harvey se liga tanto nos crimes com a moeda, é colocado envolvendo seu passado, quando ele era espancado pelo seu pai. Então essa história também traz um ar tal qual, por exemplo, Gritos na Noite. Eu acho que é uma história que o pessoal despreza demais. Realmente o Longe das Bruxas ofusca muito essa outra origem do Duas Caras, que é muito mais poderosa. Eu gosto muito do Longe das Bruxas, não me entendam mal. É uma grande história também, mas pô, como origem onde trabalho psicológico do Harvey, essa aqui, a Olho do Beholder, é muito melhor. Então outra indicação poderosa. Se você quiser encontrar no relançamento recente, tem na saga do Batman, volume número 16, então fica a dica. E quando a gente fala sobre histórias aí mundanas envolvendo o Batman, sobre crimes, tal qual tráfico de drogas e etc, você tem que ir nas histórias escritas pelo Alan Grant com os desenhos do Aubrey Fogel. E tem uma que eu gosto bastante, que não é necessariamente sobre um crime específico, mas é sobre a origem de um vilão, a origem do Caça-Ratos. E essa história mais do que nunca trata o Batman sendo um vigilante bem raiz aqui. É um vigilante que, olha, se ferra demais. E ao mesmo tempo a origem do Caça-Ratos vai muito sobre a falha do sistema judiciário, de como a prisão na verdade pode criar uma pessoa. Você vê então aqui o Otis Fleming querendo aplicar uma vingança
não só contra o povo de Gotham City, mas mais especificamente em cima de policiais, em cima de juízes, de jurados e assim por diante. Pessoas que fizeram mal a ele, sem ele ter feito mal a alguém especificamente. Pelo menos a história vai contando num ar que deixa isso em aberto. E o Alan Grant é um cara competentíssimo para trabalhar essas discussões sociais. Todas as histórias dele vão nisso. O cara consegue fazer muito bem. Inclusive, se você quiser ler todas as histórias dele para pegar esse lado mundano aí, com temáticas um pouco mais intensas, vai atrás do material do Grant. É o cara mais indicado. Mas essa história do Caça-Ratos é muito boa para discutir isso. Para discutir realmente como o poder de uma cidade pode influenciar as pessoas a se tornarem criminosas. Quando eu estudava criminologia na faculdade de Direito, inclusive a minha monografia foi sobre o estudo da criminologia, você tinha várias correntes de como o criminoso surgia. E uma dessas correntes falava sobre o estado de polícia, né, sobre o Estado especificamente criando também os criminosos. E acaba corroborando muito com essa história do Alan Grant. Então por isso que é legal você dar uma olhada nela. Ela faz todo sentido dentro das influências do poder do Estado em cima das pessoas. Então fica a dica. Essa história só teve uma publicação no Brasil, que foi a saga do Batman volume 5. Até nessa saga, ou nessa edição da saga, temos a origem também do Scarface. Então olha aí, uma boa história para você ir atrás. E para fechar, uma história que só saiu uma vez no Brasil, que ela é poderosa também. Um conto de Batman Gangues, lançado pela editora Abril lá nos anos 90, em 2 partes. Ela basicamente vai falar sobre milícia, sobre milícias racistas, visto que cada vez mais crescem então crimes liderados pela Irmandade da Noite Branca, uma gangue de supremacia branca. Durante a investigação da violência racial e de gangues, Batman descobre que uma gangue de policiais está agindo por conta própria, ligado então à Irmandade da Noite Branca. É um quadrinho que nunca deixa de ser atual, veja só, né? Você falar sobre os problemas dentro da própria polícia, falar sobre racismo, falar sobre milícia. Então é uma temática que realmente é extremamente atual e infelizmente nunca deixa de ser atual. Enquanto a gente vê em Batman 1 ou mesmo no Cavaleiro das Trevas, que seja o Frank Miller discutir a corrupção da polícia, aqui nós temos um quadrinho que vai mais a fundo então nos problemas da polícia. Não fala só sobre a corrupção da polícia especificamente, mas sim da atuação problemática de alguns policiais. E de como o Batman lida com o racismo, por exemplo, dentro da polícia, se existe solução para isso e coisa nesse sentido. Então é muito interessante como é trabalhado isso, como o Batman tem que lidar com esse tipo de crime também. Uma pena que só saiu uma vez no Brasil, então, em um conto de Batman Gangues, mas eu acredito que você consiga achar nos sebos. Dá uma olhadinha aí, mas é uma leitura que se encaixa muito bem nos problemas sociais que nós temos. Então tá aí, meus amigos, 8 indicações de quadrinhos um pouco mais pé no chão aí, né, com crimes mais mundanos, não tão fantasiosos. Às vezes você entra no aspecto detetivesco do Homem-Morcego, às vezes nem tanto, mas ainda assim ficam as indicações. E nós entramos em aspectos mundanos não só do Batman, né, mas dos seus vilões, da própria Gotham City, etc. Então várias discussões legais por aí. Mas eu quero saber de você, já leu esses quadrinhos? Quais outros você indica nessa temática? Traga seu comentário aqui embaixo e aproveite e veja outros vídeos do canal, com a resenha de Batman Gritos na Noite que fiz recentemente, lançamento de editora Panini Comics. Deixa aqui o emoji morceguinho nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.